Graça e paz. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Aqui quem fala é Rafael Silva, pastor e também terapeuta. E na oportunidade de hoje, nós estamos aí no 20º dia da campanha de oração contra os vícios. No livro de Salmo, número 23, verso 1, diz assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Querido e amado Deus, primeiramente quero agradecer ao Senhor pela oportunidade maravilhosa de poder estar diante da Tua presença, para louvar, exaltar e engrandecer Teu precioso e belíssimo nome. Toma em Tuas mãos as nossas vidas, nos dê força, estrutura e capacidade para vencermos e suportar as lutas que adverem. O salmista Davi, ao descrever o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele não falou da boca para fora. Na trajetória de Davi, desde quando ele estava no pasto, quando seus irmãos e seu pai receberam o profeta Samuel, o Senhor esteve com Davi. Foi até tanto que todos que estavam presentes se apresentaram diante de Samuel como supostamente o futuro rei, e nenhum o Senhor tinha escolhido, porque o rei já estava escolhido e estava no pasto. Então, quando Davi chegou diante da presença de todos, o Senhor falou para Samuel que era ele. Desde então, a luta, a trajetória, a vida de Davi nos mostra grande impacto de importância, não só apenas nesse episódio, mas em todos os episódios da sua existência. Existiam momentos nos quais Davi cometeu erros, quando ele se deitou com Batseba, a esposa de Urias, um soldado do teu reino, um soldado que pertencia ao mesmo exército ao qual ele estava responsável. Ele, andando pelo seu palácio, avistou Batseba tomando banho, viu ali, desejou ela e pediu para que chamassem. E nessa atitude que ele tomou, ele, vendo a Batseba, mulher linda, diante da presença dele, se deitou com ela. E não só uma vez, mas por várias vezes, até que ela engravidou. E quando ela engravidou, Davi deu uma de esperto. Mandou trazer Urias para que ele pudesse deitar-se com Batseba e assumir a criança. Portanto, Urias, revestido da tua presença, ele não foi se deitar com sua esposa. Ele não achou justo seus irmãos de batalha estarem lá no campo de batalha, enquanto ele desfrutava da sua esposa. Então ele foi para o templo, foi conversar contigo, foi estar ali diante da tua presença. E quando ele retorna ao campo de batalha, Davi o manda para a linha de frente, para ser morto, para que ele pudesse tomar Batseba como sua esposa. Esse foi um erro gravíssimo, porque além de ele desejar a mulher do próximo, ele se deitou com ela, e além de se deitar com ela, ele mandou o próximo para a morte. Sabemos que foi a morte física, porque a mental e a espiritual, ele não tinha essa capacidade, principalmente a morte espiritual. Porque é o Senhor que deu a vida, o Senhor que deu toda a estrutura, o Senhor que deu o primeiro formato da existência do ser humano. Senhor, nós estamos diante de uma grande batalha, uma grande luta, aonde tem o desejo, a compulsão, os erros. Não somos Davi, não é Batseba, também não é Urias, mas é as drogas, é a prostituição, é os jogos destrutivos. Não estou falando daquele jogo de esporte que a pessoa vai lá, pratica, não. É quando a pessoa se torna compulsiva. É nesse sentido. Na substância química, tanto ela lícita como ilícita, que estão destruindo lares. E nós já estamos num número bastante grande, mas ainda é pouco. Não por causa de mim, não. É pouco no sentido que existe milhões de pessoas. São milhões de pessoas sofrendo. Milhões de pessoas ao ano, muitas delas sendo mortas.
destruídas, lares, mães, em pleno domingo chorando, em plena segunda-feira sofrendo por não ter notícia de seu filho, que saiu no sábado, outros saíram na sexta e não retornaram para seus lares. E quando o telefone toca, o coração dispara, como se estivesse esperando o pior. Porque as notícias que se passam nos jornais que mostram é que muitas pessoas estão morrendo, sendo assassinadas, morrendo de overdoses. Algum tipo de doença trazida pela substância química, como câncer, cirrose e tantas outras. E tudo isso tem destruído muitos lares, tem destruído muitas vidas, muitas pessoas, no acidente de carro. E hoje, Pai, nós estamos no 20º dia de campanha. Muitas pessoas que estão acompanhando, mães, pais, filhos, filhas, dependentes, codependentes, estão aí passando por dificuldade. Eu lembro, Senhor, que quando eu me encontrava no uso compulsivo da substância química, por mais que eu quisesse parar, era como se eu não conseguisse. Uma força maior me levava. Não estou dizendo que eu não tinha o controle, porque eu não tinha mesmo. Estou falando assim, no sentido de, mas era irresponsável. Não! Era algo maior que controlava a minha mente, que me fazia pensar naquela substância, que me fazia desejá-la de uma forma ao qual eu tinha que conseguir. E eu fazia de tudo para conseguir. Quantas e quantas foram as vezes que eu furtei objetos da casa da minha própria mãe? Quantas e quantas foram as vezes que eu mal comprei um sapato e já fui trocar em substância química? Objetos de outras pessoas, bens materiais. E tudo isso, o lado emocional, o carinho, o respeito, não permanecia. Porque o que mais importava era o consumo da substância. Como iria ser adquirida, isso não importava. E depois, quando vinha o arrependimento, no dia seguinte, quando acabava a substância química, batia aquele arrependimento, aquela deprê, aquela tristeza, aquele sentimento de culpa. Mas se aparecesse a droga novamente ou uma ideia para conseguir novamente, aquela dor de se culpar, de estar arrependido, parecia que sumia. Ou era colocada debaixo do tapete. Sempre era colocada debaixo do tapete. E isso, Pai, ao longo do tempo, eu fui percebendo que o Senhor nunca me abandonou. Assim como o Senhor não abandonou Davi, assim como o Senhor não abandonou Moisés, Jesus Cristo, assim como o Senhor não abandonou Jonas, que estava dentro de um grande peixe. O Senhor não abandonou José, que foi vendido pelos irmãos como escravo. O Senhor continua sendo o mesmo. E eu pego essas palavras de Davi e coloco no meu coração para não pecar contra ti e trazer como minhas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu sei que é muito amplo, porque muitas pessoas quando ouvem isso, nada me faltará, pensam logo no alimento, pensam também no carro, nas coisas, bens materiais, mas eu sei que não faltará motivos para continuar lutando, forças para adquirir paciência, perseverança, confiança, coragem,
a paz, tudo isso e muito mais. Senhor, é muito gratificante estar na Tua presença. É muito gratificante saber que o Senhor está conosco. Então, Pai, obrigado. Obrigado por esse momento. Obrigado por ter permitido a minha mãe hoje estar feliz, porque ela sofreu muito. Quantas e quantas foram as noites que ela ficou em claro, preocupada comigo, preocupada por eu não dar notícias, por não saber aonde eu estava, com medo de o telefone tocar e alguém do outro lado dizer: alô, Dona Maria, Maria José, aqui é a polícia. Infelizmente, seu filho foi encontrado morto. Essa notícia que destrói o coração de qualquer mãe. Eu lembro de duas mulheres, uma mãe e a outra fingia ser mãe. Uma deitou por cima de seu filho e o matou sufocado. No calar da noite, ela trocou o filho morto pelo filho vivo da outra mulher. No dia seguinte, na mesma noite ainda, quando a mãe acordou para dar de amamentar para o seu filho, percebeu que ele não estava vivo. Mas ela foi sábia, ela não fez nenhuma confusão no momento. Ela esperou o dia amanhecer e foi levar até o rei Salomão. E chegando na presença do rei, quando todas disseram o que tinham que dizer, o rei Salomão pegou a espada, pediu para colocar a criança em cima de algo, e pegou a espada e disse: vou partir lá no meio e dar uma parte para uma e a parte para a outra. Aquela mulher que não era a mãe, ela disse: assim é melhor. E a outra, a verdadeira mãe, disse: pegue meu filho, entregue a ela. Prefiro que meu filho viva, mesmo que ele não esteja comigo. Pai, quantas e quantas mães estão pedindo isso para o Senhor hoje? Te entregando seus filhos, porque não querem ver o diabo levando seus filhos. Quantas e quantas mães estão implorando nesse exato momento, pedindo ao Senhor para que não leve seus filhos, o diabo não leve seus filhos. Algumas estão dizendo: Deus, leve o meu filho. Leve o meu filho. Outras já desistiram. Cansaram. Mas as mulheres e os homens que não desistiram daqueles que amam, porque o Senhor disse, como um mandamento, amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Eu te peço, te louvo e te exalto e te agradeço. Em nome de Jesus e a graça do Espírito Santo. Amém e amém. E até amanhã, querendo Deus. Tchau, tchau.